A palavra do Senhor é de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 17. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Nos versículos 14 e 15, meus irmãos, vemos Paulo pondo diferença entre defender a verdade importante e brigar por questões menores. De fato, uma pessoa não pode manejar bem a verdade, a não ser que esteja longe da batalha espiritual morta. Em outras palavras, Timóteo é aconselhado a não se envolver em disputas com falsos mestres que se focam em ideias superficiais e não espirituais. De acordo com Paulo, cair nesta cilada não atrai outros para Cristo. Pelo contrário, o efeito seria o contrário. A não santidade era o maior problema no Antigo Testamento, e esta é o tema usado pelo apóstolo Paulo em Romanos. Em Tito 2, versículo 12, Paulo disse a Tito para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Em Judas, versículo 15 do seu livro, menciona o julgamento vindouro a todos os ímpios por causa das suas ações e palavras contra o Senhor. Em contraste, Paulo argumentou frequentemente sobre a questão de santidade com Timóteo e uma vez com Tito. Em adição, o apóstolo Pedro também focou neste atributo-chave. Santidade deve ser o final de todo cristão, especialmente para aqueles que procuram liderar outros para a igreja. Dar atenção indevida para argumentos que distraem é como introduzir doença ao corpo de Cristo. A doença é mencionada aqui, é um termo usado no primeiro século, se referindo à ferida que come a carne do corpo. Se deixado sem ser tratado, ele continua a infectar mais partes do corpo, se espalhando cada vez mais. Do mesmo modo, a fala dos falsos mestres se espalham pela congregação, causando muita dor. Paulo menciona Himeneu e Fileto como falsos mestres. Himeneu era certamente a mesma pessoa mencionada lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Fileto é mencionado e deve ter se juntado a Himeneu mais tarde como um companheiro de falso ensinamento ou como seu discípulo. De Éfeso, esses dois se desviaram da correta doutrina. Um erro que estavam ensinando era que a ressurreição já tinha se realizado. Paulo repreendeu os cristãos tessalonicenses com esta mesma questão. Aqui o apóstolo teve que relembrar que a ressurreição, nossa ressurreição, não tem se realizado. Quando acontecer, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro e depois os vivos. Esta é a crença que deu origem à confissão de fé, o credo apostólico, e para ser de encorajamento para os cristãos, não motivo de controvérsia. Todos os dias, meus irmãos, falsos ensinamentos surgem e atacam a igreja, e nós, os cristãos, também. Para que saibamos qual é a verdade e qual é a falsa doutrina, nós devemos sempre nos voltar para a palavra do Senhor. Deus abençoe por essa palavra hoje.